pessoal! Tudo bem? É muito bom estar junto com você nesta aula construída de maneira colaborativa com a professora Maria Isabel Vieira. Eu sou Sara Fernandes, professora de Língua Portuguesa e Literatura aqui na Rede Municipal de Uberlândia, e nesta aula vamos pensar sobre educação, tecnologia e inovação. Sobre esse assunto, em História, o professor comentou com vocês que a primeira Revolução Industrial mudou as formas de trabalho e também as maneiras das pessoas se prepararem para ele. A industrialização também mudou a forma de viver dos povos da Oceania, África e Ásia devido ao violento processo de colonização. Sobre este tema, em Geografia, o professor vai apresentar a vocês as relações entre a globalização, a divisão internacional do trabalho e os setores de educação, pesquisa e desenvolvimento. Vai mostrar também como essas relações interferem nos espaços geográficos, na vida social e econômica, a partir do acesso ou não à educação e às inovações tecnológicas. Em nossas últimas aulas, falamos sobre a importância de pesquisar em mais de uma fonte segura sobre um determinado assunto e apresentamos o continente africano de maneira diferente do que comumente é noticiado nas mídias. Compreendemos que realmente há mazelas sociais, assim como em todos os continentes, mas verificamos que os saberes ancestrais presentes na arquitetura, na medicina, nas formas de produção de cultura, por meio de diferentes linguagens, influenciou de maneira positiva diversas civilizações ao longo do tempo. Por meio da obra O Sol da Liberdade, compreendemos o processo da diáspora e dos movimentos de resistência presentes nas gerações da família real e iorubá no Brasil. Resistência, transmissão cultural e luta pelo direito à cidadania. Verificamos que a pesquisa e a inovação tecnológica estão presentes em África também. E você já parou para pensar o que é inovação tecnológica? Será que tem a ver com educação? Então pode começar a tomar notas, porque o que é inovação tecnológica e o que ela tem a ver com a educação e a língua portuguesa é o que vamos entender agora. Quando falamos então de tecnologias, pensamos em coisas incrivelmente inovadoras, robôs com formas humanas, e naves espaciais. Muita coisa desse tipo passa pela nossa cabeça. Mas, como vocês viram na aula de História, o conceito de tecnologia é bem diferente disso. Vamos relembrar? A tecnologia está associada ao estudo de uma técnica, certo? Ao estudo das habilidades que o homem aplica, em processos escolhidos para a produção de bens e de serviços. Olha só, a tecnologia, então, não está tão relacionada assim com robôs, com formas humanas. Mas nós vamos ver que há sim essa relação e vamos entender por quê, certo? Quando falamos então dessa tecnologia, a educação e o trabalho, quando falamos desses três assuntos, nós precisamos compreender que realmente o mercado de trabalho, modificou a vida das pessoas. Não se pode negar isso, certo? Muitas vezes queremos o conforto, e achamos que as tecnologias são só benéficas, mas há pessoas também que acham que as tecnologias são tudo de ruim que poderia ter na humanidade. E você? O que você acha? Vamos entender aqui então a relação da tecnologia e o trabalho? Vamos lá. Pensando então na Revolução Industrial, que você já conheceu na aula de História, foram várias delas, mas pensando aí nesse período do século XVIII, nós tivemos uma mudança no pensamento da sociedade. Havia um excesso de bens de consumo que estavam produzidos, e precisavam ser vendidos. E para produzir esses bens de consumo de forma que eles ficassem acumulados, em grande quantidade,
foi necessário modificar a forma de produção. Foi necessário modificar, então, a técnica que o homem aplicava em recursos naturais, né, para transformar esse recurso natural em um produto a ser consumido. Bom, então passou-se a utilizar máquinas cada vez mais, né, e antes era muito mais voltado para um processo artesanal. Então passou-se a utilizar mais máquinas. No entanto, muitas pessoas que já produziam, né, às vezes, imaginando um sapato, né, a pessoa produzia esse sapato, em todo o processo era ela a única pessoa que manuseava ali todo esse processo, todas as partes dessa construção, desse par de sapatos. No entanto, para que esse processo fosse acelerado, deveria se mudar a forma de trabalho, mudar a técnica, certo? Então, com o uso das máquinas, foi-se necessário criar uma escola para os trabalhadores. Mas essa escola aqui, ela pouco tem a ver com a escola, né? Esse movimento aqui que estamos fazendo, por exemplo. A escola aqui era voltada para o trabalhador aprender a manusear o maquinário, certo? E aprender também, de uma certa maneira, que aquele produto ali do colonizador, né, ele era vantajoso, né, para que aquele trabalhador comprasse. Então, vamos pensar num trabalhador que trabalha numa fábrica de carros, né? Ele está produzindo ali e ele já começa, né, a ter em mente que esse carro, esse veículo, né, é muito importante para a vida dele, então ele deseja consumir esse bem, esse produto. As escolas para os trabalhadores aqui, então, funcionavam com esse objetivo. E quando falamos de inovação tecnológica, é diferente, então, de tecnologia. Para pensar em inovação, são necessárias duas coisas muito importantes, né, no pensamento mesmo, assim, na questão de conceito. A experiência e a criatividade. Logicamente, é necessário investimento, tanto em recursos humanos e financeiros. É preciso investir na capacitação, né, dos trabalhadores para novas tecnologias serem criadas, novas técnicas serem aplicadas, e é preciso também investimento financeiro. Uma máquina mais moderna, que produz um produto com maior refinamento, por exemplo, com certeza ela é mais cara do que uma que produz com menor eficiência, né, vamos assim dizer. Então, quando falamos da inovação, não é só em relação aos bens, mas às técnicas, a ferramentas mais eficientes para o trabalho e a produção dos bens de consumo. E serviços também, não é verdade? Então, pessoal, veja só, o conhecimento, ele é muito importante, né? Esse conhecimento é muito importante para aprimorar os processos de produção e também os próprios produtos. Nesse sentido, pensando no que é que a tecnologia e o trabalho têm a ver, ter informação e ter conhecimento é um fator positivo, que faz com que você verifique a experiência que você tem e consiga aliar as novas ideias que são inovadoras e criativas. Para você ter um exemplo, então, né, de criatividade, de inovação, vamos lembrar da nossa aula anterior. Nós trouxemos alguns exemplos de inovações tecnológicas presentes em África. Então, veja só, lembra desse aparelho? Ele é um conversor de vento. E ele foi fabricado, ó, na Tunísia. E lembram dele, pessoal, o diferencial? Ele é um conversor de vento, né, que pega a energia eólica e transforma em energia elétrica. É comum. Mas o que é que tem aqui de inovador? O que é diferente, né, dos demais? É que ele não tem lâminas, né? Assim, ele não fere pássaros, né? Não agride outros animais. E ele é mais eficiente também, porque não tem ruído e não interfere nas ondas de rádio. Então, olha só, ele foi patenteado internacionalmente desde 2013. Então, é um diferencial. E tanto foi reconhecido, né, como tem uma patente, que aí quer dizer que se as pessoas quiserem fazer um produto parecido, né, é primeiro necessário referenciar esse daqui, né? Então já tem. Quer dizer que
A pessoa que o pesquisou, né, disse, esse produto aqui foi uma inovação tecnológica de meu conhecimento. E pensando aí na educação e na cidade de Uberlândia, nós trouxemos como destaque para você esse robô aqui. Dê uma olhada. Isso é um robô. Não tem forma humana, né? Muitos robôs não têm. Mas esse daqui com certeza é um robô. E ele está sendo criado em uma sala de aula, mas não é do ensino superior, né? Não é da faculdade de engenharia, são de alunos da educação básica. E quem está oferecendo essa aula, né, ministrando aqui esse compartilhamento de conteúdos e saberes, é o pessoal do grupo Criar. E essa imagem, ela foi feita em 2019. Então, o robô, ele é criado com a linguagem Arduino. E é um projeto de robótica na educação básica. Então, aqui é um diferencial, né? Educação básica seria até o ensino médio, né, que nós conhecemos. É um diferencial, porque geralmente esse conteúdo, né, de robótica é muito relacionado ao ensino superior. E por falar em inovações tecnológicas, vamos falar daquela inovação que é uma queridinha, né, da educação. E principalmente nós, da língua portuguesa e da literatura, que é esse mecanismo aqui. Dê uma olhada. Parece novo? Mas ele já foi, viu? Essa peça aqui, ó, que parece feita de madeira, né? Essa aí realmente é a prensa. E ela foi criada por Gutenberg em 1451. É esse moço aqui que está ao lado dela. Por que é que ela é tão importante? A partir da criação da prensa, as pessoas puderam deixar os papiros, né, as tábuas de madeira e argila, o couro, né, trabalhado para se escrever, o pergaminho, e passaram então a produzir textos impressos em papel. Então, era nessa máquina aqui que isso tudo acontecia. Isso mudou bastante a sociedade. De uma maneira incrível, realmente. As pessoas começaram a compartilhar conhecimentos de uma maneira muito mais ágil do que antes acontecia. E as pessoas poderiam, então, pegar o livro e levar para casa para ler. Porque antes era preciso ir até a biblioteca, né? Pegar o pergaminho e ler. E por não ter cópias, né, que eram feitas à mão, né, as cópias eram reduzidas, era acesso muito restrito muitas vezes. Então, esse objeto aqui, que hoje nós achamos bastante antigo, já foi uma inovação tecnológica que revolucionou a comunicação no mundo inteiro. E então, hoje, depois de muito tempo, né, se passou, que a gente fala lá da cultura do papel, né, olha só, a prensa, ela foi tão importante, né, que é chamada de cultura do papel. Toda essa era, né, que o papel esteve tão presente na nossa vida. E ainda está, não é verdade? Mas em menor importância, vamos assim dizer, do que antes da chegada da internet. Então, tudo que está relacionado ao papel, os livros impressos, os marcadores, né, canetas com cheiro, canetas com tinta colorida, isso tudo faz parte da cultura de papel. Né? Então, todo o conhecimento que é produzido e todos os produtos, então, que são pensados para atender a essa demanda da sociedade. E aí, com a chegada da informação, muita coisa mudou novamente. Vamos entender. Há estudiosos que comentam que estamos na sociedade da informação. Dizer isso significa que, a partir da criação do espaço virtual, né, que é a internet, né, de uma maneira simplificada, a internet 1.0 e depois, né, a 2.0, as pessoas mudaram a forma de compartilhar e criar conteúdos. Bem, o que é que muda da internet 1.0 para a 2.0? A 1.0 estava relacionado a uma questão muito técnica e eram pessoas especialistas da área que conseguiam produzir conhecimento, né, nesse setor. A partir da internet 2.0, então, que a gente chama de internet doméstica, né, a partir dessa popularização, várias pessoas, então, começaram a produzir conhecimento e compartilhar conhecimento, certo? E aí, tudo isso forma uma rede de informações, de maneira que os usuários, além de usufruir, né, aprender coisas dessa rede, eles constroem saberes e compartilham nessa rede também. Isso
possibilitou ainda mais agilidade na propagação de informações e transmissões de saberes, certo? Você já fez uma receita retirada da internet? Olha só, você então é um usuário da sociedade da informação. Uma pessoa construiu essa receita, né, a partir desse conhecimento, postou, né, numa rede social, por exemplo, né, no espaço virtual, e você foi até lá, sem conhecer essa pessoa, acessou esse conhecimento e essas informações e utilizou. Vê então como funciona essa rede de informações, né? A gente chama isso de mundo virtual, né? O virtual. E nós podemos falar também que é a inteligência coletiva. Quer dizer que os saberes de todas as pessoas, né, dos indivíduos, acabam gerando uma sociedade mesmo de conhecimento e informação. Então, pessoal, um exemplo, né, de como as pessoas podem compartilhar informações e construir conhecimentos nessa rede, né, na inteligência coletiva, são as wikis. Lá na Wikipedia, né, cada pessoa pode entrar numa página, né, e construir conhecimento, colocar informações, subir fotos sobre um determinado lugar, né? Mas então, quando formos consultar esse site, é importante verificar as informações, né? Já que várias pessoas podem contribuir, não sabemos se são fontes seguras de maneira exata, né? Outro exemplo é a criação de blogs e sites, que antes era uma coisa muito complexa, né, de ser criado, de ser feito, e hoje nós já percebemos que são muito mais tranquilos, né? Mais tranquila essa construção, tem aplicativos, né, e próprios sites que oferecem ajuda, né, que você arrasta os itens, né, e forma o seu site ali com o visual que tem a ver com você e que seja do seu interesse. Mas será que tudo é assim tão tranquilo? Será que todas as pessoas têm acesso a esse mundo de informações, essa troca, esse compartilhamento de conhecimento? Será que isso é para todos? Todos têm acesso? Infelizmente, não. E será que todas as pessoas precisam de um computador para acessar a rede? Acessar a internet? A maioria das pessoas acessam por celular. Ok. Mas e se for para você editar um texto? No celular é muito desconfortável, não é verdade? Certo, mas será que só ter o computador ou ter o telefone, né, celular, faz de você um usuário mesmo da sociedade da informação, que compartilha conhecimentos e saberes? É diferente, né? E nós temos dois tipos de pessoas, né, que têm acesso às redes sociais de maneira diferente e lidam com elas de maneira diferente. É o migrante e o nativo digital. O que é o migrante digital? O migrante digital sou eu, que nasci na era analógica, né? Nasci antes da internet 2.0. E os brinquedos, as coisas, né, que nós fazíamos eram analógicos, não tinham acesso à internet. E provavelmente você, que é o estudante, né, alvo dessa aula aí, né, o foco dessa nossa aula, é um nativo digital. Isso quer dizer que você já nasceu nessa era da internet 2.0, sendo cercado por brinquedos e outras peças, né, que estão conectadas, que estão em rede. Isso para você é muito natural, mas para nós, migrantes digitais, exige um certo esforço. E aí isso tem a ver com escola também, não é verdade? Pensando então no que é que a língua portuguesa tem a ver com tudo isso, nós pensamos no letramento digital. Quando falamos de letramento, nós estamos relacionando a tudo que é texto, né, tudo que é linguagem que nós podemos ler. E isso a língua portuguesa entende muito bem, né, e trabalha muito bem. E pensando então no letramento digital, né, isso está relacionado a toda forma de texto, né, e mídia que está associada ao meio digital. Então, nas escolas, né, os professores de língua portuguesa e os outros também tendem a trabalhar mais esse tipo de texto em sala de aula, certo? E hoje vamos conhecer um gênero textual bastante significante, que ele teve início lá na cultura do papel e se expandiu para o virtual. Vamos conhecer? O hipertexto.
Esse texto está associado à tecnologia de informação principalmente, mas ele vem da cultura do papel, como eu comentei com vocês. Ele faz referência à escrita eletrônica ou a um outro texto e é uma obra coletiva, quer dizer que é um texto dentro de outro texto. E nele, né, as informações acontecem de maneira interativa, né, e em rede, como comentamos. Quem criou esse texto, então, né, essa forma, um texto dentro do outro, foi o Theodore Nelson, na década de 60, então verifiquem só, né, que a internet 2.0 aqui, né, a internet doméstica, estava longe, né, de acontecer. E então, ele determinava um diferente tipo de leitura, né, que a gente não lia mais apenas da esquerda para a direita, de cima para baixo, né? Passamos a ler, então, de uma outra forma, né? Fazer associações, ler textos do alto que fazem referência à imagem e outros textos lá do rodapé da página, né? E assim por diante, como veremos agora. Isso, né, se expandiu com a chegada da internet. Então, olha o exemplo aqui que eu comentei com vocês. Na leitura linear, bastante presente na cultura do papel, como é que fazemos a leitura? Observem essa imagem. A gente lê uma página na sequência de outra. Com o hipertexto, isso é diferente. Como acontece? Nós lemos uma página, mas ela nos remete a outra. Então, lemos o que tem nesse texto, que faz referência a outra. Então, nós vamos para o outro texto. E assim por diante, esses textos estão relacionados. Certo? Já vamos ver como é que isso funciona na prática. O hipertexto está muito relacionado também à hipermídia. Lembra que eu comentei que é tudo aquilo que se pode ler, o letramento, né? Então, se nós podemos ler na cultura do papel, no livro impresso, no jornal impresso, a foto, a tirinha, a charge, a história em quadrinhos, nós podemos fazer isso também, né, no mundo virtual, né, no espaço virtual aí, na internet. Então, a hipermídia está relacionada a tudo aquilo que não é exatamente linguagem verbal, né? Como, por exemplo, sons, imagens e vídeos, além da linguagem verbal. Então, os exemplos de hipertexto na internet estão relacionados ao corpo do texto e, nesse corpo do texto, há links ou hiperlinks que, quando acionadas, né, elas nos direcionam a uma outra página da internet, por exemplo, ou a um outro conteúdo. E esse hipertexto permite que você, leitor, escolha qual informação você prefere acessar. E agora, pensando então, né, no nosso trabalho, né, estudante e professor, como é que isso nos afeta? O que muda para nós? A forma de leitura, com certeza. Além da gente compreender, né, os conhecimentos de maneira interligada, de conseguir compreender a relação entre um assunto, uma informação e a outra, é necessário também que nós tenhamos uma maneira, né, de olhar interativa, diferente daquela linear. Quer dizer que nós vamos parar de ler de maneira linear? Não, mas quer dizer que vamos conseguir aqui trabalhar novas habilidades, ok? E aí, isso possibilita o nosso pensamento agir de maneira interdisciplinar e transversal. Isso é dizer o quê? Quer dizer que se você está lendo um texto como esse e quer entender sobre esse parágrafo verde, você vai acionar um texto que fala dele. Se você quer entender mais sobre o assunto que está em laranja, vai abrir um outro texto. Mas se você não tem interesse no texto que está em rosa, por exemplo, você não clica, porque ele não vai ser interessante para a sua leitura. Então, a habilidade, né, que nós precisamos aqui trabalhar nesse letramento digital, no hipertexto, é selecionar as informações que realmente são relevantes para nós, certo? Então, agora nós vamos entender como é que acontece a leitura do hipertexto na cultura do papel. Pode ter certeza que você já fez a leitura de diversos hipertextos. Vamos pensar aqui, então, num livro didático. Não importa o componente curricular.
Não importa se ele é de história, de geografia, de língua portuguesa, ok? Aqui eu trouxe o meu, né, de língua portuguesa, e eu vou mostrar para vocês, ó, como acontece o hipertexto, tá? Meu marcador, né, da cultura do papel, presente. Olha só, eu abri o livro aqui em um texto, é um conto, chama-se Chuva, a Abençonhada, do autor Mia Couto. E aí, olha só, o nosso foco aqui, então, é encontrar o hipertexto, certo? O texto inteiro, então, fica sendo um hipertexto. E observem só, aqui tem uma palavra em destaque. E outra, e outra, e outra, tem várias delas, ok? Cada palavra dessa que está em destaque, ela aparece novamente aqui no glossário, certo? Então, esse espaço todo aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, né, esse quadradinho aqui, é o glossário. E as palavras, embora não estejam numeradas, que é o que pode acontecer também com o livro que você tem, né, aí na sua casa, se tiver o número, o glossário aqui vai vir numerado. Se não tiver, que é esse caso aqui, vai vir em ordem alfabética, como acontece no dicionário. Então, se você quer saber o que quer dizer emudecendo, é só você vir aqui no glossário e consultar na ordem alfabética, certinho? Esse, então, é o hipertexto e eu tenho certeza que você já fez a leitura de vários deles, certo? Vamos entender como ocorre no meio virtual? Agora que já vimos como isso acontece na cultura do papel, no nosso dia a dia, vamos pensar como isso acontece sempre que acessamos a uma página da internet ou algum conteúdo em alguma página. É a hora da atividade. Observe o trecho de um artigo sobre sociedade da informação. Esta é a parte final, em que são comentadas as vantagens e as desvantagens da sociedade em relação ao uso da internet. A nossa questão, então, está posta. Sabendo que o hipertexto é um texto dentro de outros, observe a imagem e localize o link que nos direciona para conhecer mais sobre. Então, atenção, vamos ter que localizar o link que nos direciona para, primeiramente, redes sociais, depois, inclusão digital e depois, compartilhar o texto na rede social Facebook. Certinho? Vamos então verificar o texto? É essa aí. Sabendo então lá do hiperlink, que nos direciona a outro texto, mesmo sem fazermos a leitura aqui, é possível já identificar, não é verdade? Então vejam só, estão em cores diferentes. Mas nós vamos ler esse trechinho para ver se realmente procede, né, essa ideia de que o hiperlink está relacionado mesmo a um conteúdo específico. Além desse aspecto econômico do trabalho à distância, ferramentas digitais como bibliotecas digitais, correio eletrônico, banco online e redes sociais são marcantes na contemporaneidade. Bem, perceberam que aqui tem palavras de cores diferentes? Vamos continuar a leitura. A desvantagem é que as pessoas podem se tornar cada vez mais distantes, tendo em conta essa facilidade comunicativa, que é, na verdade, uma barreira. Além disso, as crianças e jovens vivem cada vez mais dependentes dos jogos e dos atrativos tecnológicos. Isso sem falar da exposição da vida pessoal propiciada pelas redes sociais, o que resulta num sério problema de segurança. Leia também História da Internet, História da Televisão, Inclusão Digital, História e Evolução dos Computadores. Essa última parte que a gente leu faz parte ainda do artigo, do texto que a gente estava lendo? Não faz não. O nosso texto, né, finaliza aqui. Mas aqui são indicações de leitura. Então, se você quer saber mais sobre esses assuntos, o que você deve fazer? Pensando então numa página, né, com acesso à internet, clicar naquele assunto que melhor te atende. E essa é a nossa atividade. Vamos pensar então no que precisaríamos localizar
os links aqui que nós precisaríamos localizar nessa página? No exercício, então, pedia para localizarmos o link que nos direciona para conhecer mais sobre redes sociais. Então, pensando no link, que já fica bem visível para nós, onde está aquele relacionado a redes sociais? Muito bem! Em uma página com acesso à internet, você seria agora direcionado a um texto que fala sobre redes sociais. A letra B do nosso exercício pede um link relacionado à inclusão digital. Então, se você quer saber mais sobre inclusão digital, em qual link você clicaria? Muito bem! E se você quiser compartilhar esse conhecimento, que foi produzido por alguém que estudou sobre isso e produziu esse texto, se você quiser compartilhar esse conteúdo com alguém por meio da rede social Facebook, onde é que você clicaria? Muito bem! Agora que nós já verificamos, todas essas questões, o que tem a ver a educação, o trabalho, e a tecnologia, espero que você pesquise assuntos que sejam do seu interesse, nas formas e nos meios de comunicação e de informação que melhor te atendem, seja na cultura do papel ou então nos espaços virtuais. Continue realizando as atividades do portal e as que o seu professor personaliza para você. Até a próxima, pessoal! Tchau!